Fernando Correia tem mais de 60 anos de carreira, 62, estávamos 62, aqui a contar exatamente. de cabeça mais ou menos É. isso. Faz parte dos fundadores desta casa, da Rádio verdade. Comercial, Sampaio Com Pina, muita honra. e está aqui de regresso. Ainda se lembra, era editor de desporto, ainda se lembra de algum relato daquela altura? Lembro-me, claro, é evidente que sim. Aliás, se eu não me lembrasse de relatos, estaria má memória, mas lembro perfeitamente de que fui encarregado nessa altura, quando vim para a Rádio Comercial, e aliás fui fundador da Rádio Comercial, porque eu estava no Rádio Clube Português, e portanto o Rádio Clube Português deu origem à Rádio Comercial, depois de um período de transição, e recordo-me que fui fazer um campeonato do mundo. Foi o primeiro grande impacto que eu tive, foi um campeonato do mundo de futebol, e esse ficou para sempre gravado na minha memória, exatamente por corresponder também ao primeiro campeonato do mundo realizado após o 25 de Abril. Então isso para nós, que tínhamos de alguma forma também vivido com intensidade essa fase de transição política, fazer um relato de desporto na Rádio Comercial depois do 25 de Abril foi bom. E, por outro lado, recordo também com bastante, sei lá, saudade, mas com satisfação, os Jogos Olímpicos de Montreal. E eu fui fazer para a Rádio Comercial também, com o Carlos Lopes a ser segundo classificado nos 10.000 metros, mas depois a apurar-se o primeiro classificado, o Lasse Viren, que era um finlandês, estava dopado. Porque na altura não se fazia só relatos de futebol como... Não, era bastante heterogéneo. Naquela altura também o hóquei em patins tinha muita visibilidade, muito mais do que tem hoje. O atletismo, sim, mas nós quando fundámos o desporto, digamos assim, na Rádio Comercial, o que pretendíamos era que houvesse mesmo desporto e não houvesse apenas futebol. É óbvio que para vender, e naquela altura a Rádio Comercial vendia, ao contrário da emissora nacional ou do Rádio Clube Português por onde eu tinha passado, tínhamos que ir ao encontro do gosto do público, e o público consumia mais futebol do que outras modalidades, mas íamos a todas. Tínhamos um programa ao sábado, durante toda a tarde, onde estávamos com vários repórteres em vários locais onde havia competição desportiva, e até tínhamos um programa de visita às coletividades de cultura e recreio e também de desporto, que também ia para o ar aos sábados, em direto, e que foi um programa inovador, visto que deu voz aos chamados pequenos clubes. Isso foi tudo feito aqui na Rádio Comercial. Para estarmos aqui centrados, estamos a falar dos anos 80, portanto. Estamos a falar dos final de anos 70 e anos 80, exatamente. Quando houve, o Fernando Correia já passou por várias rádios, aliás, a história da rádio e o Fernando Correia... Eu creio que só não passei pela Rádio Renascença, o resto fui a todas. Confunde-se boa parte da história. A nível nacional. Quando ouve falar na Rádio Comercial e dos tempos em que passou cá, o que é que lhe vem assim de repente à memória? Primeiro, a inovação que foi a Rádio Comercial com a direção do João David Nunes. Acho que foi uma pedrada no charco. Aliás, na sequência do que tinha sido o Rádio Clube Português, com o Luís Filipe Costa, por exemplo, na chefia da redação, e que depois se prolongou, digamos assim, ou transitou para a Rádio Comercial. Havia uma forma única de fazer informação, e tanto a nível geral como a nível político, a nível social, a nível cultural, a nível do desporto, havia uma maneira muito específica de fazer informação, e a Rádio Comercial seguiu esse plano, que era o melhor. E recordo-me perfeitamente que quando eu vim para cá ainda estava o Luís Filipe Costa, o Adelino Gomes, o Joaquim Furtado, toda essa gente de grande nível na informação e na comunicação portuguesa, e depois a Rádio Comercial pegou exatamente por aí, por esse caminho, por esse trilho que já estava descoberto, e era preciso continuar a desbravá-lo para ser uma rádio de referência. E eu... quando assumi a editoria de desporto, quis exatamente seguir o mesmo trajeto, o mesmo caminho, e tentar, de alguma forma, ser inovador. Portanto, a Rádio Comercial era líder da audiência naquela altura e continua a ser. Mas era, naquela altura, líder da audiência a nível nacional, e também batia
toda a gente em relação a desporto e em relação à informação. Portanto, digamos que era uma rádio global e uma rádio que apetecia ouvir, tal como hoje. Na altura, e estando a contar que faziam relatos não só de futebol, mas de hóquei e tudo e mais alguma coisa, presumo que tivesse uma equipa extensíssima. Era uma equipa muito grande, uma equipa com muito trabalho, porque para além dos relatos, para além dos programas específicos, tínhamos também intervenções na informação, às horas determinadas pela direção de informação, e naturalmente que a equipa tinha que ser extensa. Lembra-se de alguns relatores? Dos relatores, eu posso dizer que introduzi aqui nesta casa vozes que são, algumas delas continuam, outras infelizmente já partiram, mas o Jorge Prestrelo foi uma descoberta minha, o David Borges, outra descoberta minha, o Gabriel Alves, o Paulo Garcia, que está agora na SIC, que fazia parte da minha equipa, o Jorge Gabriel, que deu aqui os primeiros passos na informação e agora é uma das vedetas da RTP, o saudoso Abel Figueiredo, outro que já partiu. Mas enfim, era uma equipa muito vasta, muito heterogénea. No Porto também havia muita gente a trabalhar connosco, muitos relatores de grande categoria. E portanto, o Costa Monteiro, que suponho que ainda está ali de pedra e cal no seu posto. Há muita gente que de facto começou aqui e que depois continuou por outros caminhos, mas continuou muito bem. Isto é a falar um bocado de sinuar e de cor, mas a equipa era muito vasta e os nomes eram o Romeu Correia, que também já partiu há pouco tempo, mas partiu. Enfim, qualquer dia parece que só se vejo eu, não é? O que também é um bocadinho chato para mim, não é? Gostava de estar ao pé deles, porque eles fizeram grandes coisas nesta casa. Comentadores, olha, posso dizer que o velho Wilson do Brasil, que também já partiu, foi outra descoberta nossa para ser comentador de desporto e bom. Introduzimos o primeiro comentador de arbitragem que houve em Portugal e que foi digamos, uma pedrada no charco. Pusemos um homem a fazer comentários de arbitragem, um árbitro que não tinha colaborado com o sistema, já havia sistema naquela altura, que tinha saído com 30 anos, para aí, 29, 30 anos, e que veio aqui um dia perguntar-me se podia experimentar fazer um relato de futebol. E eu, quando soube quem era ele, disse, não vais fazer relatos de futebol, vais comentar a arbitragem. Em vez de colocar esse ónus, esse peso em cima dos relatores, que objetivamente tinham era que relatar, então que houvesse um comentador para analisar o trabalho do árbitro. Mas introduzimos também pela primeira vez na rádio portuguesa as discussões a três, Sporting, Benfica e Porto, que não sei se fizemos bem em começar esses programas, se não fizemos, porque naquela altura era bom, nesta altura é péssimo, porque existem nas rádios, nas televisões, o modelo foi copiado, muito obrigado por terem copiado, só que copiando bem interpretaram mal. Havia mais cavalheirismo. Exatamente, havia decência e nesta altura não há. Outro que se veio aqui a oferecer e que ficou a trabalhar comigo foi o Carlos Severino, que depois foi para a TSF também, Fernando António, o Carlos Andrade da redação, mas que também colaborava com o desporto. Enfim, era tanta gente e tão boa gente que me custa muito estar a distinguir alguns nomes. Mas vale a pena recordar porque muitos deles seguiram carreira e fizeram uma carreira muito bonita e estão ainda no ativo, como, por exemplo, o David Borges, que está a fazer um excelente trabalho na SIC, depois de ter feito um bom trabalho na TSF. Que programas é que manteve aqui na Rádio Comercial? Para além de relatos, para além de editor de desporto, o Fernando era multifacetado nessa questão, até porque tinha uma experiência antes de chegar ao futebol, de fazer outro tipo de trabalhos na rádio. Sim, eu quando entrei para a emissora nacional, em 1958, já fazia rádio em 57 nos chamados postos amadores,
que eram o Rádio Graça, o Rádio Peninsular, Clube Radiofónico de Portugal, Rádio Voz de Lisboa, lembro-me desses. Depois fiz concurso para o CNI e fiquei também aprovado. Lembro-me que o presidente do júri foi Jorge Alves, que era uma das grandes figuras da locução portuguesa, e não entrei como relator desportivo. Aliás, devo dizer que nunca tinha ido ao futebol, a não ser quando era miúdo com o meu pai. O meu pai levava-me lá. Na altura em que os pais podiam levar os filhos à bola, agora arriscam-se a vir para casa sem filho, ou então o filho vir para casa sem pai, porque de facto é muito duro ir ao futebol agora com estas claques e com estas formas de estar no futebol. Mas não, entrei como locutor, naquela altura chamava-se assim locutor, e jornalista, portanto, lia aos noticiários, não os escrevia porque era proibido. Eram escritos por pessoas específicas e que estavam ligadas ao governo. E daí a grande diferença entre a emissora nacional do Estado e o Rádio Clube Português. O Rádio Clube Português era muito melhor e tinha muito mais liberdade de ação do que a emissora nacional. E a Rádio Comercial seguiu, portanto, esses passos de liberdade. Embora numa época já também de liberdade. Mas o que quero dizer é que não entrei e durante muitos anos não pensei no futebol. Só pensei no futebol quando admiti, e de acordo com a minha maneira de ser, que não era possível eu continuar a fazer reportagens e a ler noticiários escritos por outros e fazer reportagens tanto no país como em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Inglaterra, em São Tomé, no Brasil. Reportagens essas que eram censuradas e, portanto, aquilo que eu fazia chegava cá amputado ou era amputado cá. E eu, pelas minhas convicções, achei que não podia continuar assim. E fui ter com um dos meus mestres, é preciso lembrar isto bem, porque há grandes nomes na rádio portuguesa que têm de ser lembrados, e este que eu vou dizer pertenceu também à rádio comercial, o Artur Agostinho. Fui ter com ele e disse-lhe: será que eu posso fazer alguma coisa sem ser estas reportagens censuradas, que não dá gozo nenhum fazer e vai contra a minha maneira de ser? Ele disse: só se for futebol, pá. Sim, mas eu futebol nunca fiz. Mas vai experimentar, vai gravar, leva um gravador e grava. E eu fui gravar uns relatos, umas coisas. Eu não sei se ele ouviu, se não ouviu, mas depois disse: epá, vais começar a fazer relatos de futebol. E foi assim, foi em 1966. Portanto, se eu entrei em 57, 58 para a rádio, em 57 para a rádio, em 58 para a emissora, em 66 comecei a fazer relatos de futebol. E ao mesmo tempo apresentava programas de variedades e fazia programas de cabine, programas de autor, como o programa da manhã, com a música na estrada, e de um dia para o outro, e, enfim, uma série de programas que eram pagos à parte e davam bastante jeito a nós jovens. Depois, quando vim para o Rádio Clube, segui as mesmas pisadas, comecei a fazer um programa. Eu entrei aqui graças ao Matos Maia e ao António Miguel. O Rádio Clube Português, o Rádio Clube, antes de seguir ao 25 de Abril, eram o Matos Maia e o António Miguel, trouxeram-me para aqui, e a eles devo tudo. Matos Maia já partiu, o António Miguel não tenho notícias dele, e da Edith Maria, que era, aí suponho que é a esposa dele, a grande locutora também, e portanto vim fazer programas de autor, chamava-se Dimensão 4, era desde as 10 da manhã, desde as 9 da manhã à 1 da tarde. Depois, quando o Rádio Clube foi nacionalizado, eu fiz a Dimensão 3, no programa 3 da RDP, que depois continuei aqui na Rádio Comercial. E depois disso fiz com o Rui Castelar, dei-lhe uma ajudazinha no A Noite é Nossa, que foi um programa marcante da Rádio Comercial, e fiz um programa de autor meu, com uma vastíssima colaboração, chamado No Calor da Noite. E, curiosamente, quem inventou esse nome, No Calor da Noite, foi outro dos amigos que enfim, com grande tristeza, nós vimos que deviam estar ao pé de nós e não estão. O Jaime Fernandes. Foi o Jaime Fernandes que disse: epá, há um filme muito giro, In the Heat of the Night, que dava o nome do programa muito bom para ti. Tu queres um programa à noite, No Calor da Noite. E ficou, e fez carreira. E nesse programa, curiosamente, para além
do Jorge Prestrelo colaborar também. O Emílio Rangel também chegou a fazer uma perninha, o Romeu Correia também. Enfim, havia o Paulo Martins, que depois foi para a TSF. Não me limitei ao desporto. Fiz também programas de rádio com relevo para este que acabei de dizer. Ou estes. E em AM ou FM ou nos dois? Tudo sempre em FM. AM era no tempo da emissora nacional. Aí é que havia o AM e o FM, mas com predominância, como sabes, do AM. Depois é que, quando surgiu o FM, é evidente, não se queria outra coisa, queria ser o FM. Demorou um bocadinho a habituar as pessoas a mudarem a sintonia e a perceberem que o AF tinha muita qualidade em relação ao AM. Mas quando perceberam, nunca mais deixaram de ouvir o FM. Histórias de bastidores, que se recorde, estes corredores têm muitas histórias, os corredores da Sampaio Pina. Lembra-se de algum pormenor, alguma história interessante dessa altura? Lembro, vou contar uma história que não recomendo às pessoas que sigam estes processos, mas quando a Rádio Comercial me mandou fazer os Jogos Olímpicos de Montreal, eu fui armado em português esperto e achei que era tudo simples para mim, porque estava habituado a que aqui em Portugal fosse simples também. E quando cheguei ao Estádio Olímpico de Montreal para entrar, perguntaram-me a credencial. É preciso credencial. Sou jornalista, também sou do CNID, então tenho aqui no Canadá isso não vale nada. E nesse dia corria o Carlos Lopes. Disse, e agora? Acabou, não é? Então eu venho aqui mandado para fazer a corrida do Carlos Lopes e não entro no estádio, como é que eu faço? Fui para o hotel e perguntei na recepção se a televisão transmitia a corrida as corridas dos Jogos Olímpicos ou os Jogos Olímpicos. Eles disseram que sim. E eu fui para o meu quarto e lembro-me que eu telefonei do quarto para o Orlando Dias Agudo, não havia telemóveis, e o Orlando diz, mas este telefone é estranho. Não é nada estranho, pá, é um telefone que eu tenho aqui no estádio, liga para aqui que é para eu não estar a gastar dinheiro, porque eu só consegui arranjar um telefone. E fiz a corrida do Carlos Lopes, 10.000 metros, em 27 minutos, são 27 minutos a falar, em direto do meu quarto, sentado na cama, a fazer o relato da corrida. Eu acho que as pessoas, ninguém se apercebeu disto, mas eu sofri, talvez foi trágico, algo que me aconteceu e que eu acho que não, se fosse hoje, talvez o meu coração não aguentasse. Eu estive a relatar a corrida sem interrupções até à entrada da última volta, que era a volta obviamente decisiva, em que o Lopes e o Lassviren iam lado a lado. E nessa altura, a televisão do Canadá, e muito bem, porque era uma televisão comercial, cortou e meteu publicidade. Como é que se safou? E eu sabia que a última volta era feita para aí em, 50 segundos, talvez um pouco mais, 55 segundos, não é? Porque era uma corrida de 10.000 metros, não é? E disse, se este anúncio der mais de 30 segundos, eu morro hoje. Como repórter, e como jornalista, e como tudo, morro hoje, acabei aqui. E eles regressaram com a emissão exatamente na reta da meta. E estava certinho com o seu relato? Não. Eu estava a falar de cor e dizia, Carlos Lopes vai ultrapassar Lassviren porque é a altura, faltam 400 metros, faltam 300, faltam 200, faltam 100. Aí aparece a imagem e eu, o outro à frente. E disse, Viren ultrapassa Carlos Lopes, tragédia aqui. Estávamos a pensar que o Lopes ia ganhar isto e esteve até quase ao último momento para ganhar e agora nos últimos 100 metros o Lassviren ultrapassa e vence a prova. Carlos Lopes é segundo, mas tem a medalha de prata e não sei o quê. Mas foi um susto, imaginas, não é? Hoje era impossível. Imagina. Hoje era impossível, claro, nunca faria isso. Outra coisa de que me lembro bastante bem, porque foi marcante para a minha vida. Estava eu aqui sossegado, tranquilo, lá na minha redaçãozinha de desporto, quando dizem, uns senhores estão à porta que querem falar contigo. Mas era o telefonista chamou-me. E eu fui à porta para saber quem era. E estavam lá 3 senhores que eu nunca tinha visto na minha vida.
E um deles adianta-se e diz assim: eu chamo Miguel Catela e sou vice-presidente do Sporting. O presidente é o senhor Jorge Gonçalves. Este é o meu colega não sei quê, este é não sei quê, e venho convidá-lo para ser diretor do Jornal do Sporting. E eu fiquei gago, não é? Portanto, na rádio comercial, diretor do Jornal do Sporting, como é que eu faço? Disse, olha, vou pôr o assunto superiormente e depois vou ver o que é que dizem, porque eu não quero perder o meu lugar na rádio. E fui pôr o assunto, quem de direito, já não me lembro se foi primeiro ao Pedro Castelos, se foi ao João David Nunes, e eles disseram, epá, desde que mantenhas a tua isenção e a tua forma de estar no desporto, não vemos que haja inconveniente. E, portanto, aí começou uma vida nova para mim, porque nos 18 anos seguintes eu fiz rádio, não na rádio comercial, porque transitei para a TSF quando abriu a TSF, a convite do Emílio Rangel, e fui com o Jorge Prostrelo para a TSF, mas durante 18 anos eu fui diretor do Jornal do Sporting e fiz rádio, o que prova que desde que as pessoas sejam isentas, que podem perfeitamente fazer estas coisas sem prejuízo deles próprios e de quem os ouve. É preciso, portanto, ter alguma credibilidade. Já que falei no Emílio Rangel, também já partiu, quero dizer que fui responsável pela entrada do Emílio Rangel para a Rádio Portuguesa, porque já depois do 25 de Abril e na fase de transição, o Matos Maia, que era do Rádio Clube Português e estava comigo no programa 3 da RDP, enquanto não abria a rádio comercial, disse-me assim, epá, há ali uns moços que vieram de Angola, porque, enfim, aquilo lá está mal, não é? Epá, faz lá um exame a eles para ver se eles percebem alguma coisa disto, para a gente lhes dar emprego ou não dar. E então acontece que eu fiz um exame sumário, claro, porque não é uma questão de ter pena, mas é uma questão de ter consideração pelas pessoas, ao Emílio Rangel, ao José Manuel Frota e ao Jorge Pego. E eles entraram os três para a rádio, como deves imaginar, nenhum deles ficou de fora. Mas são coisas interessantes de dizer, porque no fundo penso que todos eles continuaram meus amigos, embora seguindo caminhos diferentes. Como é que vê hoje a rádio comercial, o líder de audiências? Como é que olha para este caminho? Tu sabes que eu não vejo a rádio comercial, ouço a rádio comercial, mas vejo com alegria e com tristeza ao mesmo tempo. Eu explico porquê. A Sampaio Pina para mim tem uma grande importância, uma grande relevância. Quando se diz Rua Sampaio Pina e ou se fala em rádio português ou se fala em rádio comercial e as outras rádios do grupo, mas para mim estas são as fundamentais. Eu sinto uma enorme nostalgia e uma grande tristeza. Muitas vezes mesmo uma grande tristeza e evito passar pela Rua Sampaio Pina. Porquê? Bom, porque eu saí da emissora nacional no 25 de Abril para vir para o Rádio Clube Português, para a Sampaio Pina, e filo por amor à liberdade. Naquela altura tinha sido organizada uma comissão de saneamento e lembro-me que houve um rapazinho que não vale a pena dizer o nome, está vivo ainda, mas tem tido bastantes punições ao longo da vida. Eu acredito que as coisas que se fazem cá pagam-se. E esse rapazinho, que no tempo da emissora nacional andava de bata branca, era técnico e usava um bata branca, não tem nada contra as batas brancas, mas resolveu ir dizer aos militares mal de mim. E qual foi o mal de mim que ele disse? Não que eu fosse mau repórter, não que eu fosse mau relator, não que eu fizesse mal os trabalhos, pelo contrário, mas tinha colaborado com a minha voz com o antigo regime, com o regime do Salazar. E eu, quando soube que a Comissão de Saneamento estava preparada para me aplicar um golpe qualquer, demiti-me da emissora nacional. Não pedi reforma, não pedi coisa nenhuma, já tinha anos quase suficientes para isso
e fui-me embora. Mas fui-me embora, não fui para ir para o Rádio Clube. Fui-me embora. Fui para o João Sebastião Bar, que era o meu bar. Quando eu estava no João Sebastião Bar a comunicar-lhe que tinha resolvido sair da emissora nacional, o Matos Maia e o António Miguel entraram no João Sebastião Bar e disseram assim: é verdade que saíste da emissora nacional? Nós estamos aqui para falar contigo. É que amanhã entras no Rádio Clube. E este ato é tão bonito que não é possível esquecer. No dia seguinte eu vim para o Rádio Clube Português e depois, quando o Rádio Português foi nacionalizado, fui obrigado a voltar para o Calhas, mas para o tal Programa 3 que correspondia ao antigo Rádio Clube Português. E quando abriu a Rádio Comercial, perguntaram-me, naturalmente, lá em cima no Calhas, perguntaram: quer continuar aqui ou quer ir para Sampaio Pina? Eu disse: quero ir para Sampaio Pina, que era onde eu estava por vontade própria. Portanto, imaginas a alegria que eu tive durante esses anos aqui na Sampaio Pina. Fui para a TSF porque o Emílio Rangel me desafiou para um novo projeto e porque nesse projeto estava também o Jorge Prestrelo, que era um grande companheiro de relatos. Fomos também nós que começámos o Relata 2, cada um a fazer o seu meio campo, o que era uma coisa infernal, e só fazendo muito bem é que se consegue fazer, e portanto o mérito era dele, que era um extraordinário relator. Eu procurava segui-lo o melhor que podia. Mas quando saí da TSF, e saí da TSF posto na rua pelo Sr. Joaquim Oliveira, que é o dono da TSF, e que quando eu fui convidado para ser diretor de um jornal diário desportivo, que se chamava mesmo Diário Desportivo, e ele mandou o então diretor da TSF, José Fragoso, de quem sou amigo, pôr-me na rua, porque achava que o Diário Desportivo era concorrente direto de um jornal que ele ainda mantém, chamado O Jogo. É uma traição grande, sob o ponto de vista intelectual, uma traição sob o ponto de vista intelectual, é uma mágoa muito grande para mim, mas nesse dia, quando eu saí da TSF cheio de amargura e dizendo: a minha vida na rádio acabou, o Luís Osório telefonou-me 2 horas depois a dizer: o Rádio Clube Português vai reabrir, queres vir para a Sampaio Pina? Perguntas-me então o que é que eu acho da Sampaio Pina e deste espaço. É evidente que era onde eu gostaria de continuar a estar. O Rádio Clube Português acabou. Quando o Rádio Clube Português acabou, as pessoas entenderam que estavam aqui na casa, que eu deveria sair, eu saí, acatei a decisão, mas para mim acabou também a rádio, a verdadeira rádio acabou também aí. Portanto, eu hoje ouço a Rádio Comercial, ouço quando vou para a TVI e resta-me uma consolação. Estou no mesmo grupo. Saí da Rádio Comercial porque me mandaram embora, mas estou no mesmo grupo. Estou na TVI. Como é que vê o futuro da rádio? O Fernando passou por várias fases da rádio. A rádio não vai. Muitas vezes pensámos: olha, em 58 começou a televisão em Portugal. Começou também na altura em que eu entrei para a emissora. E as pessoas diziam assim: agora com a televisão a rádio vai acabar. E isto foi-se falando sempre. Não, a televisão vai dar cabo da rádio, vai destruir a rádio. Agora quando surgiu a internet vai dar cabo da rádio e vai acabar com isto tudo, vai desaparecer tudo. Não, a rádio tem o seu lugar. A rádio tem o seu lugar. Tem de ser feita de uma outra forma. E aqui eu acho que a Rádio Comercial está a trabalhar bem, aliás, como as outras rádios do grupo. É a forma que as pessoas querem, ou seja, nos períodos nevrálgicos do dia, ter uma programação atrativa e que prenda as pessoas e que as acompanhe, repito, nas primeiras horas do dia e ao fim do dia. Acho que são 2 zonas fulcrais em que há muita gente nos automóveis, nos carros, e que precisa de ter a presença das vozes, as informações de trânsito e do tempo e as notícias e a graça, as piadas na ocasião. Acho que é assim que se deve fazer rádio. E, portanto, eu acho que a rádio não vai acabar desde que cumpra os seus desígnios e tenha esses efeitos imediatos, ou seja, ser útil à comunidade. Vai continuar. Fernando, muito obrigado. Eu é que agradeço por ter voltado durante breves minutos à Sampaio Pina.